What bhakti? They are saying they also worship deities. Impartially, they also worship deities. Vigraha Seva. But they are not faith, this Vigraha is transcendental. Sachidananda Vigraha. Their Vigraha, they thinking just how to concentrate their mind. When their mind will be concentrated, then no need to service Vigraha. This is their conception, but that is their false conceptions. Understand? So why Jnani they worshipped also Vigraha? Impartialists, why they worship the deities? Because you cannot meditate who has no form. Nirakar Vastu, who has no form, you cannot meditate. If you want to meditate, needs one form. So their conception is that when you worship the deities, meditate. But when you attain your mukti, that time no need to worship. They are giving example. They are giving an example. If you want to go in the top of the roof, how will go top of the roof? Need one ladder. So when you arrived on the top of the roof, that time no need the ladder. This is their conception. So that means when you attain to the mukti, liberation, that time no need bhakti, no need service. This is their conception. But this conception is completely baseless, niradhar, no foundation. Shastra is saying, without bhakti, no one can attain to his perfection goal. And only bhakti can give mukti. Or if you practice bhakti, then you can automatically mukti will get. But who understand? Fala, what did I say? Maharaj disse que ele estava em um lugar chamado Gyana Mandir e que eles ficaram bravos com ele. Isso era em Goiânia? Brasília. Eles ficaram bravos porque ele falou que só o devoto, né, o Bhakta, ele nunca perece. Mas alguém que está praticando Gyana, ele pode cair, né? Então, eles ficaram desgostosos com isso, não gostaram da situação, ficaram chateados e não deixaram ele lá novamente, né? Aí, a Didi perguntou, o que é que você perguntou, Sundari? É que a gente às vezes está praticando Bhakti, mas tudo isso está junto de Karma, Bhakti, como saber Gyana, se é tudo Gyana? isso, porque a gente também estuda, a gente lê livros também, a gente tem esse caráter de... Então, como a gente sabe que a gente está, né, nesse caminho de Bhakti mesmo? Maharaj falou que Gyana e Karma, ele não é... ele falou assim que não é a minha concepção isso está no Srimad Bhagavatam, né? Não sou eu que estou falando isso. Eles não ficaram... Não houve uma criação de uma controvérsia nesse dia. Eu só falei o que estava no Bhagavatam. Não estou falando minha concepção, é o que está no Bhagavatam. E o Bhakta, na verdade, Gyana só vai dar qualquer fruto se Bhakti conceder, pela misericórdia de Bhakti. Ou seja, o que é Bhakti? É um humor de serviço, né? Nada é alcançado sem Bhakti. Mesmo a liberação impessoal de Gyana, Mukti, ela só é alcançada se Bhakti que pode dar isso. Gyana não pode dar nada. Aí ele falou, os Gyanis, entretanto, eles têm uma concepção errônea de que, por exemplo, se você vai subir num telhado, você vai precisar de uma escada. Aí você usa a escada para subir no telhado, pronto, cheguei no telhado.
pronto, agora não preciso mais da escada, né? Ou seja, eu vou os Gyanis, eles fazem adoração também à deidade, mas eles pensam, essa adoração da deidade é só porque eu preciso de alguma coisa, de uma forma para poder me concentrar enquanto eu estou fazendo minhas práticas. Mas depois disso eu vou abandonar essa prática. Quando eu alcançar a liberação, não vai mais existir adoração, certo? Mas essa concepção é errada, né? Só é possível alcançar alguma coisa por meio de Bhakti, e só Bhakti dá liberação, né? Só Bhakti que dá liberação. Jnana não vai dar liberação. Mais alguma coisa? É pela misericórdia de Bhakti que ele tem mukti. Sim. Mais alguma Bhakti, coisa? if you practice bhakti, then mukti automatically comes. Se você praticar Bhakti, Mukti, ou seja, a liberação, automaticamente virá. This is the thing. So we compare with Gyan and Bhakti. Então vamos, se a gente comparar Jnana e Bhakti, Understand? Or the Gyan or Bhakti. So who is the best? o que é melhor, Jnana ou Bhakti? And Gyanis, they will be fall down. But Bhakti, if you practice Bhakti, Bhakta, they will never fall down. Os Gyanis, eles, o que eles alcançarem por meio de Jnana, eles podem perder, eles podem cair, mas o Bhakta, ele não vai, não haverá perda, ele não vai cair, o Bhakta. Even most of the asuras, they have also vast of Gyan knowledge. Os Asuras, os demônios, por exemplo, eles têm muito conhecimento. And such as Ravan, he was a great asura, but he has vast of knowledge. Como Ravana. Ravana é um grande demônio, né? Mas ele tinha muito conhecimento. And Ramchandra killed to Ravana also. Ramachandra matou. Ramachandra matou Ravana. Ramchandra he killed or not? So, and Gyan, this is not the prominent. Ou seja, Jnana não é proeminente. So this is the thing. But Bhakta, and Krishna always saying, I am always protect my devotee, Gyanis. Protect my devotees. E Krishna também, ele diz, eu sempre vou proteger os meus bhaktas, meus devotos. Also saying, Aham Bhakta Paradhino, Ja Satantra Eva Dija. Krishna told. Krishna, that means Vishnu told to Durvasa Rishi, Hey Durvasa, Aham Bhakta Paradhino, I completely control my devotee. I've showed out myself to devotee. E Aham Bhakta Paradhino. Senhor Vishnu, ele falou para Durvasa Rishi, ó Durvasa, eu na verdade não sou independente, eu sou controlado pelos meus devotos, eu estou completamente vendido aos meus devotos. So Krishna, who is the topmost devotee? E quem é o devoto mais elevado de Srimati Krishna? Radhika. So Srimati for this Radhika. regard, Krishna says, Na parahang nirvaddham na parahang samjuja sasaduketta vivadu sapiva. Jama durjo griha sinkhara sangvischa pratijatu sadhuna. Krishna told, I completely what? Indebted with my devotee. Quem é o devoto mais elevado de Krishna? É a devota, Srimati Radhika. E por isso, Krishna, ele fala para ela, eu estou completamente endividado com você e com as gopis. In Bhagavad Gita, Krishna says this, Je jathamang prabhaddante stang tathaiva bhajama. Mama vartanu vartante manusa partha sarvasva. According to surrender, I accept to you. E Krishna diz no Bhagavad Gita que, de acordo com a sua rendição, eu aceito o recíproco com você, aceito você. How much you surrender, then Krishna accept you. Ao quanto, dependendo do quanto você se render, Krishna esse mesmo tanto Krishna vai aceitar você. Understand? Here the balance. As a businessman, he will give something according your and what is called the price and
and money. How much you give him money, and that much he will give some commodity. Por exemplo, uma commodity, né? Que é por exemplo, é alguma coisa que vai vender num tipo, como é que se vende? Não, tô falando não, se você vai vender uma coisa em quantidade. Granel. Se você vai vender alguma coisa a granel, então, de acordo com o valor que você der, ele vai te dar aquilo correspondente. É assim que funciona. Understand? How much kilo sugar? Quanto custa o quilo da açúcar? If you buy 1 kilo sugar, how much? Se você vai comprar How um many quilo de reais? açúcar, quanto vai ser? Five, R$4. five reais. Like 5. Okay. 1 kilo sugar. Okay. Sometimes. Sometimes. Can be No, 350. here 5. sugar is a lot of sugar. Brazil is very Yes. popular to produce the Sugar cane. sugar cane and sugar. Mhm. I think here less, maybe 4 or 3 reais. Sometimes 350. Yes. Brown sugar here. Brazil very famous brown sugar. O Brasil é muito famoso por Eh? Just I explained this. Brown sugar, Brazil is very expensive. Whole world. O Brasil é muito conhecido por Brazil fazer açúcar also mascavo. export brown sugar all over the world. Ele exporta para o mundo todo, né? Brazil Muita plantação economics de cana de actual açúcar. this coming in this sugar. Então todos vêm buscar açúcar no Brasil. Okay, Jai, anyhow, this is not my De qualquer subject. maneira, esse não é o assunto. Just, okay, if you give the 5 reais, then that person will give you 1 kilo sugar. Ou seja, se você deu R$5, Brown sugar. digamos que o valor do quilo seja R$5, se você deu R$5, a pessoa vai te dar 1 quilo de açúcar. Not less or not more. Não vai dar mais nem menos. So that means you paid 5 reais and giving 1 kilo sugar. Ou seja, você pagou R$5, Balance. você vai receber 1 quilo de açúcar. Not less and not more. So in the No mais Bhagavad nem Gita, menos. Krishna says same way. Je jathamang prapadante stang tathaiva bhajam. Je jathamam, this Sanskrit word, according your surrender. Krishna saying, I will reciprocate to you. É uma equivalência, né? De acordo com o quanto Krishna diz no Bhagavad Gita, de acordo com o quanto você se rende, esse tanto eu vou aceitar de você, aceitar você. Understand? How much you surrender to Krishna. Ou seja, quanto você rendeu para you will Krishna. get reciprocate from Krishna. Esse tanto que você se rendeu é o que Krishna vai reciprocar. And if you surrender 1%, 2%, 0%, and if you surrender 0%, Krishna will give how much respect to you? Zero. Então, se você se rendeu 0% para Krishna, o que você vai obter de aceitação de Krishna, de resposta de Krishna, é 0%. And Ou he is saying, 1% ou Je 2%. jathamang prapadante stang tathaiva bhajam. Je jatha. Yeah, this Sanskrit word, according your surrender, balance. Ou seja, é equivalente à sua rendição, é o que eu vou dar. And reciprocate. But in the prema of gopis, Krishna completely what? Indebted. Mas, quando Krishna avalia o prema das gopis, o amor que elas estão dando para ele, ele pensa assim, não, eu não vou conseguir pagar, eu estou em dívida com vocês. They are not business. Krishna did not transaction with the gopis. Ele não Completely surrender. Ele não consegue fazer... And not surrender. Krishna also himself. I completely indebted. Ab gopi premi apana ki kahi rini. Ele não consegue cobrir, né? Ele não consegue negociar com as gopis, não consegue dar o equivalente, porque ele diz, o amor que vocês dão, eu não tenho como pagar, eu estou em dívida com vocês. So who is higher? Gyan or bhakti? Quem é mais elevado, Bhakti. Jnana ou Bhakti? And this bhakti more matured in fact, that is called the prema. E quando o Bhakti está completamente maduro, isso é prema. And with only bhakti, you can take direct darshan to Lord. E somente por meio de Bhakti é possível ter o Darshana, né, ver o Senhor diretamente. And bhakti reva nanati, bhakti reva
darshayati. If you want to take darshan see to Lord, you need bhakti. Se você quer ter o Darshana do Senhor, você precisa de Bhakti. And only knowledge you cannot take darshan to Lord. Por meio de conhecimento, Jnana, você não consegue ter o Darshana do Senhor. You acquire the knowledge and vast of knowledge. Lord will not give darshan to you. Ok, você adquiriu muito conhecimento. Mesmo assim, o Senhor não vai ter uma audiência com você, não vai estar com você, diante de você. So in this way, compare with Gyan and Bhakti. Então, quando a gente faz essa comparação de Jnana e Bhakti, Because Shastra gives evidence. Bhakti reva nayati, bhakti reva darshayati. And bhakti vasa purusha. And Krishna completely and control by devotional service to devotional service. e Krishna, na verdade, ele é controlado pelo serviço devocional. But ordinary bhakti Krishna not control. Mas, por uma bhakti ordinária, comum, Krishna não é controlado. Which bhakti Krishna will control? Braj tipo de bhakti, Braj prema bhakti. Que tipo de bhakti controla Krishna? You understand? Braj Prema Bhakti. Krishna will be control only Braj prema bhakti. Krishna só é controlado pela Braj Prema Bhakti, pela Prema Bhakti de Braj, dos habitantes de Vrindavana. Especially in Braj, three kinds of prema bhakti: Sakha prem, Vatsala prem and Madhurya prem. E em Braj, predominantemente existem três tipos de Bhakti: Sakya Prem, Vatsalya Prem e Madhurya. Braj prema bhakti. And Krishna not control in the prem bhakti of Vaikuntha prem, Vaikuntha bhakti, not Ajodhya, Dwaraka, Mathura. Pela Bhakti que existe em Ayodhya, Dwaraka, Mathura, Vaikuntha. Vaikuntha. Vaikuntha prema bhakti, Krishna will not control. Pela Bhakti de Vaikuntha, Krishna não é controlado. Understand? Lakshmi Devi, she cannot control to Narayan. Por exemplo, Lakshmi Devi, que está servindo o Senhor Narayana, né, ela não consegue controlá-lo em Vaikuntha. You understand? Even in Ajodhya prema bhakti, Ramchandra is not control. Ao mesmo tempo, em Ayodhya, da mesma forma, o Senhor Rama, ele não é controlado por Ayodhya Prema Bhakti. Even in Dwarakadhish prem, Dwaraka bhaktis, Krishna not control. Também não é controlado pela Bhakti, Prema Bhakti de Dwaraka. And even Mathura prema bhakti, Krishna will not control. Krishna também não é controlado pela Prema Bhakti de Mathura. And for which prema bhakti Krishna will control? Braja prema. Mas ele é controlado por que Prema Bhakti? For this regard, Krishna says, Vrindavanam paritajyam padamekam nagachyati. I will never go out one step from Vrindavan. Always I am staying in Vrindavan. E é por isso que o Vrajananda Shri Krishna, ele diz, eu nunca dou um passo para fora de Braja, eu nunca saio de Braja. Understand? As like Nanda, Jasoda, Subal, Sridham, Gopis, they are praying this. Nanda, Yashoda, Subal, Sridham, eles têm, as Gopis, eles têm Prema Bhakti por Krishna. Braj Prema Bhakti. So Braj Prema Bhakti. That means Krishna completely controlled by Braj Prema Bhakti. Então Krishna, ele é controlado, completamente controlado por essa Braja Prema Bhakti. But Braj, which Prema Bhakti? Absolutely Krishna control. Mas dessas Prema Bhakti de Braj, Radha qual é a que controla ele completamente? It is step by step explain which frame and which Prema Bhakti Krishna control. Então a gente está explicando passo a passo qual Prema Bhakti controla Krishna. You understand? So for there Krishna always saying, Vrindavanam paritajyam padamekam nagachyati. Because gopis, they have so much love and affection with me. As Gopis, elas têm muito amor e afeição por Krishna. And among the gopis, who is the best? Mas dentre as Gopis, quem é a melhor? Srimati Radhika.
Radha preme apuna ki kahe reni. Radha ras, the prema of Srimati Radhika. O prema de Srimati Radhika é o mais elevado. For this regard, Krishna what is saying? Smaragarla khandanam mama sirasi mandanam dehi taba pada palvamadaram. And Krishna for this is saying, I completely heard, surrender to your lotus feet. E é por isso que Krishna, o próprio Krishna diz, eu me rendo completamente aos seus pés de lótus. Look opposite way. We want to surrender to Krishna. Or Krishna, he wants to surrender to Srimati Radhika. Veja como que acontece, né? Que engraçado, é o oposto, né? A gente quer se render para Krishna, mas ele quer se render a quem? A Srimati Radhika. Krishna, who is the supreme personality of God, is Sang Bhagavan. Krishna, a própria suprema personalidade de Deus, And Swayam now he Bhagavan. completely surrendered to lotus feet of Srimati Radhika. Ele está completamente rendido aos pés de lótus de Srimati Radhika. So try to understand. So what kinds of prema in the heart of Srimati Radhika? Então, que tipo de prema existe no coração de Srimati Radhika? Krishna is as like a mad elephant. Krishna, ele é como ele é comparado a um elefante louco. No one can control the mad elephant. O elefante louco, ele é completamente impossível de ser controlado. Just to compare Krishna with Krishna, Krishna as like Madamasta Hastijaj. As like Krishna, he is as like mad elephant. Então, Krishna aqui ele está sendo comparado a um elefante louco. So who can control to Krishna? No one. Quem pode controlar um elefante louco? Quem pode controlar Krishna? Ninguém. Very powerful. And mad elephant Ou Krishna. seja, ele é muito poderoso, não tem quem controle ele. But Srimati Radhika, she controls to Krishna. Mas Srimati Who is Radhika, mad de elephant. fato, ela controla Krishna, que é como um elefante louco. And how Srimati Radhika, she controls to Krishna, Mas who is como ela as faz? like a mad elephant. Como ela consegue controlar um elefante louco? What? Krishna. Her highest prema. Understand? But what is the highest prema? Krishna, Srimati Radhika, she controls to Krishna. Which prema? What kinds of prema? In the heart of Srimati Radhika, she controls to Krishna. Ela consegue controlá-lo com seu prema, seu amor puro mais elevado, né? Mas como é esse amor puro, esse prema que Radharani tem em seu coração, que ela consegue controlar Krishna, um elefante louco? That is called Madanakha Mahabhava. You understand? What kind of prema in the heart of Srimati Radhika? That is called Madanakha Mahabhava. Tapus, that's the prema. Que tipo de prema é esse que tem no coração de Srimati Radhika? Madanakya Mahabhava. Né? Esse é o amor mais elevado e ele existe no coração de Srimati Radhika. So try to understand these things also. And another thing, give an example how to control the elephant. Então, mas tenta entender. E agora um exemplo, né? Como é possível controlar um elefante? And elephant very, what is Shaktisali? Very, very powerful. Um elefante é um animal muito poderoso. Answer these things. And Muito forte. how to control the elephant? Mas então como é possível controlar um animal tão forte? Um On the elefante? small gourd, you know, gourd? Com Ankush. aguilhão, é isso? Que é tipo um ganchinho usado para controlar os elefantes. Né? The gourd. Well, what is the gourd of Srimati Radhika? She controls to Krishna. Então o que é esse aguilhão que Radharani tem que ela consegue controlar Krishna? That is called man, Srimati Radhika's man. É o man. É um Srimati Radhika man means transcendental anger, not material anger. É como uma raiva transcendental, né, que ela manifesta. Não é nada material, é algo transcendental, como uma raiva, ciúme. Srimati Radhika's gourd as like man. Então, o aguilhão de Srimati Radhika é esse man, que é essa ira transcendental, raiva transcendental. Understand? When Srimati Radhika did man, then Krishna, who is called the mad elephant also, completely controlled. Quando ela manifesta esse humor, esse man, ele, Krishna, que é como um elefante louco, ele fica completamente controlado pelo aguilhão desse man dela. Big elephant, how to
the driver control the elephant with a small gourd and put in here and in the last point of the and ears, then also elephant and control. Né, apesar do elefante ser muito poderoso, né? O controlador do elefante, ele vai colocar o aguilhão assim na ponta da orelha dele e vai conseguir controlar ele. Ele, apesar de ser muito forte, bravo, ele vai ficar, né, quietinho. You have seen gourd or not? Vocês já viram essa ferramenta? First you have to see elephant or not? First you Vocês já say. viram elefante? In the zoo. Video with not live. Okay. You can see, also have you seen the gourd? Ankush? Vocês já viram essa ferramenta Very que small. controla? Like a hook. Very small this one, but in the middle, in the top, little bit hook, and very sharp. If you do this, then so much pain will. Ele tem essa ferramenta, Adi né, esse Chilhar aguilhão, tem uma ponta muito afiada, assim. Ela é pequena, mas ela tem uma pontinha afiada, então quando ele encosta, o elefante fica cabreiro. You understand? So Srimati Radhika, she controls Krishna with her man rupi ankush, the god of man. Então, Srimati Radhika, ela consegue controlar Shri Krishna, esse elefante louco, né, com o seu aguilhão, que é man, man. This thing. So saying prem, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anarthati, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav, Prem, Sneha, Man. Pranay, Sneha, Man, Pranay. Then Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Ruda, Udiruda, Mohan, and Madanakha Mahabhav. How many stages? 20 stages. Então, são 20 passos, né, começa com Shraddha Shraddha, to até Madanakha Mahabhav. Madanakha Mahabhav. Depois de então Shraddha, 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 Sadhusanga, Sadhusanga, you can count. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anarthati, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, Prem, Sneha, Man, Pranay, Rag, Anurag. Bhav, Mahabhav. Then Ruda, Udhiruda, Mohan and Madanakha Mahabhav. How many? 20. Stages there. Então, todos esses estágios estão aí. So heart kinds of prem in the heart of Srimati Radhika. Então, que tipo de prêmio existe no coração de Srimati Radhika? So Mahabhav Sarupini Radha Thakur. Srimati Radhika, she is called the embodiment of Mahabhav. And Mahabhav, different stages also there. You cannot understand these things. And especially is the man is very powerful. Então, Srimati Radhika, ela é Mahabhava Sarupini, né? Então, e Man, especialmente, é muito poderoso. Krishna tried to pacify Srimati Radhika's man, sometimes very difficult. Krishna, ele tenta tranquilizar o Man de Srimati Radhika, né? Mas às vezes é muito difícil. Give an example in the big ocean and one mountain manifest. That is called Man Rupi Parvat. The mountain is as like Man of Srimati Radhika. I don't understand the example, Uma Maharaj. montanha no meio do oceano. What did he say? Porque o man, ou seja, quando a Shrimati fica brava com Krishna, é como se fosse uma montanha que surge no meio do mar. Então, chama-se Man Rupi Parvat. Parvat é uma montanha que é como se fosse o man dela. As like Prem Samudra, the ocean of divine love. And one mountain manifest. Understand? Here mountain is the personification of Srimati Radhika's man. Então, o oceano é como se fosse Prema, o oceano de Prema, Prema Samudra. E esse Man de Srimati Radhika é como se fosse uma montanha que apareceu no meio do oceano. Understand? Big waves coming. Arise
in the ocean, and but that mountain not moving, nothing. Mesmo que as ondas You have seen on it. gigantescas batam numa And you ilha, go né, to the numa ocean, rocha. you can see middle of the ocean, many big palm mountain. In Tajai Ocean, then Yes. mountain in there, and then 4 direction or big waves coming, and understand this side, every 4 direction also coming. But mountain don't care. Esse mano, ele não se perturba de maneira nenhuma, né? Essa montanha, ela não se perturba. Vem ondas de todos os lados, das 4 direções, mas a montanha não se move nada. So in the same way, Srimati Radhika asked, man is as like mountain. Então é como o man de Srimati Radhika é como se fosse uma montanha. Essa So montanha. this man, even anger is very powerful. Ou seja, esse man, sometimes Krishna also surprised. How I will also follow this practice. Hey, listen Harikatha. When Harikatha, no. Otherwise, I will ask, you will forget. Garland is not important. Important Harikatha. Many garland coming, many going. This and that. What did he say? You're not listening? What did he say? Mountain in the middle of the ocean. No, just know what did he say. I'm saying, Srimati Radhika's man. Krishna tried to pacify the man of Srimati Radhika, but sometimes very difficult, not so easy. Então, Krishna, ele tenta tranquilizar, né? Acalmar Srimati Radhika, o man de Srimati Radhika, mas não é tão fácil. Understand? Even also Shastra saying, love is two things. One is called meeting, another is called separation. O Srimad Bhagavatam, ele diz que o amor ele acontece de 2 formas, né? No encontro e separação. Prem do 2 things. One is called meeting, another is called separation. O prema acontece por 2 coisas. As like one coin, 2 sides. That is called love. Meeting and separation. A mesma moeda, mas ela tem 2 lados, né? Um dos lados é separação e o outro é encontro. And separation, also 4 types of separation. Viraha. E viraha, a separação, é de 4 tipos. First, that is called Purvarag, Man, Prabhas and Prema Vaichitra. Purvarag, Man, Purvarag, Man, Prabhas and Prema Vaichitra. And Man is coming here. Man está dentre esses 4. And then another man I also explains. Sneha, man, prana, rag, anurag. There after sneha, then man. Anger. And here also separation mood. And Purvarag, man, Prabhas and Prema Vaichitra. Eu citei antes man, depois de Sneha, né? Naqueles 20 passos, certo? Até Madanaka Mahabhav, e agora eu falei de man, que está nesses 4 tipos de separação, e o primeiro é Purvarag, segundo man. And Purvarag, Man, Prabhas and Prema Vaichitra. Here man, because man is very powerful and control to Krishna. Então, And Vaikuntha, Lakshmi Devi actually she has no man. Então, o man é muito poderoso, né? Consegue controlar Krishna, né? Em Vaikuntha, Lakshmi Devi, ela não tem man. Actually, Lakshmi Devi man, that is called anger. Man and anger not same thing. O man que Lakshmi Devi manifesta pode ser chamado de raiva, mas raiva e man não são a mesma coisa. You understand? Lakshmi Devi is actually not man. Even in Dwarakapuri, and Satyabhama is also not pure man, Shuddha man. E mesmo em Dwarka, Satyabhama. O man que Satyabhama manifesta não é um man puro, né?
In Dwarakapuri, Satyabhama's man, that is called what man? The semblance of man, manabhas, not pure man. É chamado de Manabhas, esse man que Satyabhama manifesta em Dwarka. Não é man puro. Or Gopi's man in Golok Vrindavan, Gopi's man, pure, Shuddha. Mas o man que é manifestado pelas Gopis é um man, uma ira transcendental pura. And this man also running as like the stream of the rivers. And E esse man, ele tá fluindo como o veio de um rio, uma correnteza de um rio. understand? Then Sata Sata Dhara. As the river flows, many streams going this way, this way, this way. Um rio ele corre em várias direções, em várias correntes, afluentes. Understand? Gopis Prem, Man Dhara, the stream of Gopis Prem or Man, and flowing many streams. Okay. Então o man das Gopis, né, ele flui em vários. Qual foi a palavra? Afluentes. You cannot imagine what kinds of the man of the Gopis, what kinds of their frame. Different ways. Vocês não são capazes de entender que tipos de prem, que tipos de man as Gopis manifestam. One is called, what is man? Hetu man with cause. Hetu man. Existe uma man, que é uma ira transcendental com causa. And one is called Ahetu man. Ahetu man with cause, a causeless. E existe uma man sem causa, ahaito. And understand this. And another man also is called Udatta man. Udatta man também existe. And another man is called Lalit man. E Lalit man. Remember this. And these two types of man is very prominent in the heart of Braj Gopis. E esses dois tipos, Udatta man e Lalit man, são muito preeminentes nos corações das Gopis. Udatta man in the heart of Chandravali. O Dattaman é a man que está presente no coração de Chandravali. Srimati Radhika's man is called Lalit man. E o man que está no coração de Srimati Radhika chama-se Lalit man. Just you remember this or listen this word. You cannot understand high level things. Mesmo que vocês não entendam o que está sendo falado agora, simplesmente ouçam. Talvez vocês não vão conseguir compreender esse tópico porque é algo muito elevado, mas ouçam. What kinds of the Lalit man in the heart of Srimati Radhika? Que tipo de Lalit man, né? O que é esse Lalit man que tem no coração de Srimati Radhika? For this regard, this Lalit man, Srimati Radhika, seek completely, absolutely control to Krishna. E por meio desse Lalit man, Srimati Radhika, ela controla completamente Krishna. For this regard, Krishna is thinking, I have to learn or have to realize these types of man from the heart of Srimati Radhika. E assim Krishna ele pensa, eu tenho que realizar esse man, entender esse man, né, que está no coração de Srimati Radhika. Because all the activities of premas, that the exclusive pleasure for Krishna, not other than this. O ponto é que todas as atividades de prema, elas são para o exclusivo prazer exclusivo de Shri Krishna. What Srimati Radhika is doing, everything for exclusive pleasure for Krishna, not other than this. Tudo que Srimati Radhika faz, o único motivo, exclusivo motivo dela, a única razão é para o exclusivo prazer de Krishna. So for this regard, Krishna always thinking, how I will realize these things. E é por isso que Krishna ele está pensando, como eu vou saborear isso, exatamente isso. Krishna tried to practice also himself. Ele mesmo tentou praticar esse man. Yeah, I have to, at least I practice. Vou tentar praticar, vou fazer um sadhana. They have to realize these types of man which remain in the heart of Srimati Radhika. Eu vou fazer um sadhana para compreender esse tipo de man que existe no coração de Srimati Radhika. So for this regard, once Krishna asked Srimati Radhika,
E com esse propósito, Krishna certa vez perguntou para Shrimati Radhika. Hey Radhe, you teach me about man. Ele pediu para ela, ó, Shrimati Radhika, por favor, me ensine esse tipo de man. Because in this man you control to me. So I want to know about this man. Porque eu sei que por meio desse man você consegue me controlar. Então eu quero entender, eu quero conhecer esse man. Because Krishna always thinking, I am object of the divine love, Vishaya Vigraha. Porque Krishna ele está sempre se entendendo como Vishaya Vigraha, aquele que é o objeto do amor. And Srimati Radhika, she is called Ashraya Vigraha, shelter of divine love. E Shrimati Radhika ela é conhecida como Ashraya Vigraha, é o recipiente, né, de onde vem esse amor divino. So that means, who is Vishaya Vigraha, he cannot understand completely the mood of Ashraya Vigraha. E assim, Vishaya Vigraha, ele não consegue compreender completamente o humor de Ashraya Vigraha. But I have to know something about the mood of Srimati Radhika, that is called shelter of divine love, Ashraya Vigraha. Mas Krishna pensou, mas eu quero entender alguma coisa sobre esse assunto, né? Sobre esse amor divino que está no Iman, que está no coração de Srimati Radhika, né? Que é Ashraya Vigraha. Because Krishna, these types of greed manifest in his heart. Então, um certo tipo de avidez, né? De cobiça por isso surgiu no coração de Krishna. And Krishna sometimes was completely surprised and what do you call astonishment. Why? Is Srimati Radhika and she absorbed with me? E Krishna, ele fica assim completamente sem entender, né, que tipo de sentimento Srimati Radhika tem por ele. Krishna always thinking these things. I never always absorbed with Srimati Radhika. Como ela está sempre absorta nele, porque aí ele fica pensando isso, porque ele mesmo pensa, eu não estou sempre absorto em Srimati Radhika. But Srimati Radhika 24 hours, she absorbed with me. Mas ela está 24 horas absorta em mim. Understand? Krishna Mai, Krishna Radha Antare Bahire, Jaha Jaha Netra Pade Taha, Krishna Spore. Inside, outside, always Srimati Radhika absorbed with Krishna. Srimati Radhika, ela está interna e externamente 24 horas sempre absorta em Shri Krishna. Srimati Radhika, she does not speak anything except Krishna Katha, Krishna Nam. Srimati Radhika, ela não fala nada além de Krishna Nam, Krishna Katha. Always she absorbed. Ela está Krishna Nam, sempre Krishna absorta em Krishna Nam, Krishna Katha. But Krishna is thinking, I always not chanting Srimati Radhika's name. Mas Krishna, ele pensa, eu não estou sempre cantando os nomes de Srimati Radhika. Only maybe sometime, few times. Then I forget the name of Srimati Radhika. But Srimati Radhika, she never forget. Às vezes eu canto alguma coisa, mas às vezes eu esqueço, né, dos nomes, de cantar os nomes de Srimati Radhika, de estar absorto nela, mas ela está 24 horas absorta em mim. For this regard, therefore, Krishna Moi, Krishna Radha Antare Bahire, Jaha Jaha Netra Pade Taha Krishna Spore. Wherever Srimati Radhika looks, everywhere she looks like Krishna, 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 Krishna. Para onde quer que Srimati Radhika olhe, ela vê Krishna, 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 Krishna. You remember to whom? De quem vocês lembram? Se lembram? You remember to whom? Quem você lembra? De quem você lembra? Who is your very nearest and dearest? Vocês lembram If you da like pessoa to que é muito querida You cannot forget to him. por você. Né? Understand? As like mundane people always absorb the mundane things, never forget the mundane things. Como as pessoas mundanas, elas estão sempre pensando em coisas mundanas, elas nunca se esquecem de coisas mundanas. Day and night sleeping and dreaming, money, 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 money. É como um homem de negócio. One né? second cannot forget. Um homem de negócio, ele está sempre pensando como eu vou conseguir dinheiro, ele vai dormir, vai sonhar com isso, e como eu vou conseguir mais dinheiro, como eu vou conseguir dinheiro. Tá Who is businessman? If you do business, always thinking
I will get money. 24 hours open your shop. 24 hours. 7 days and 24 hours. Então, um homem de É? negócios, What is it called? Multiply and that shop, you know. Any customer cannot go out from his shop. If any customer will come to buy. I'm sorry, mas I didn't get, sorry. E quando for o cliente, Ok. pode sair sem comprar alguma coisa. Quando um cliente entrar, né, essa política, né, É? você não pode deixar o cliente sair sem levar Understand? nada. Big market, supermarket. Understand? You go this place, all is this. Area is. Understand? Businessmen, they are this, always that this. Os And homens de if you negócio go estão to sempre the buy pensando. any cloth, they show one cloth. Then you say, oh, this is, I don't like. Another. Many shops also there, his own shops. Okay, come this. And many he is also agent. Agent, you understand? Agent. Agents is there. Okay, you come go this. You have to buy. Né, os vendedores vão te mostrar uma coisa e talvez você não queira aquilo, ele vai mostrar a próxima, outra coisa que, não gosto desse tipo de roupa, aí mostra outra, aí, não, eu gosto de outro tipo, aí ele vai te levar na loja do lado que também é do dono, e então tem várias pessoas trabalhando para que você não saia de mãos vazias. Understand? Some shop, they are that businessman. Always are thinking how to get money. Porque os homens de negócio, eles estão sempre 24 pensando, hours. como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou For this, ganhar you got dinheiro. many telephones are there. Not one. What is it called? What is it called? Cell phone. Cell phone. 20, 50. And many workers they think. And you always looking. Então tem muita variedade, né? Não é só um celular que tem para vender lá, são 50 tipos de celulares e várias outras coisas. Understand? Always the customers. Any customers will come, have to catch. Ou seja, a gente vai conseguir pegar What is ele. it called? Cosmic center. What is it called? Customer center. Cosmic center, no? Cosmic center. Cosmic center. Like a vortex. There. Take this. Né? So I am saying because as like so in the same thinking, greed is coming. So how Srimati Radhika she always absorbed with me. I cannot always have with Srimati Radhika. Então Shri Krishna, ele é Vishaya Vigraha, né? Então ele está pensando, e Shrimati Radhika é Ashray Vigraha, e ele está pensando, como que Shrimati Radhika consegue ficar, ele quer desfrutar disso, né? Surge uma cobiça nele, porque ele quer entender isso. Então ele fica pensando, como Shrimati Radhika consegue ficar 24 horas absorta em mim? So now coming in this way, Krishna is thinking this way. I have to practice this man of Srimati Radhika. Yeah, because in this man, Ankush, Ankush, the god of man. And Srimati Radhika, she controls me. So I want to practice these types of man from Srimati Radhika. Então Shri Krishna, ele está pensando, essa man de Shrimati Radhika, né, essa ira transcendental, eu quero entender, eu quero experimentar isso. Como eu vou fazer para aprender sobre esse... So for this, Krishna told to Sri Radhika, hey Radhe, could you teach me how to practice the man? Então ele foi até Shrimati Radhika e pediu, Shrimati Radhika, será que, por favor, você pode me ensinar como praticar esse man? Srimati Radhika, she told, okay, I am giving lesson to you. E aí ela respondeu, ok, eu vou te dar umas aulas. First you listen theoretical. Então primeiro eu vou te dar uma aula teórica. Then you understand, then I will give you this about practical. Primeiro eu vou te dar umas aulas teóricas e depois a gente vai para as aulas práticas. Theoretical is the simple way you try to understand just as man. I already told different kinds of man. Então, de maneira bem simples, né, teoricamente, vamos tentar aprender sobre esse man, né? Eu já falei um pouco sobre os diferentes. One is called Hetuman with cause, another is called Hetuman, different mans. Udattaman, Lalitman, different man, many kinds of man. Então, existem diferentes tipos de man, né? A Hetoman, Udattaman, Lalitman.
So Krishna told, okay, just I want to learn from you, that is called Ahituman. Ahituman é? Causation. Então, ok, Krishna falou. Então eu quero aprender sobre esse Ahituman, ou seja, o man que não tem causa. É? Pele Srimati Radhika, she told this is simple way. Oh, é muito simples. Just you turn your face this way, I will turn my face this way. Opposite way. Então você vai virar o rosto para o sentido contrário a mim. Né? You turn your face east, I am turn my face west. Então eu vou virar minha face para o oeste e você vai virar para o leste. Eh? Understand? Opposite. Cada um vai olhar para um lado. You will not speak with me, I will not speak with you. Você não fala nada comigo, eu também não falo nada com você. Huh? Understand this? This is called gay. Why? No reason. Why you turn the face opposite way, I am turning there? No reason. Não precisa de um motivo, não há um motivo, simplesmente é assim. Você vai virar sua face pro leste, eu vou virar pro oeste e a gente não vai se falar. Why you not speaking with me? Why I'm not speaking and with him? There is no reason. Just you turn your face this way. Não precisa ter uma razão, né? Por que não tá falando comigo e tal? Não. Você só vai virar sua face pro leste e eu vou virar pro oeste. You practice. Então é uma prática, vamos fazer isso. You turn your face east, another person, your friend, turn your face. Vocês podem praticar também. Uma pessoa olha pro leste, a outra olha pro oeste. Sitting. Então, Understand? e ficam um de costas pro outro. Okay, Krishna will, okay, now understand the theoretical. So practical can do? Well, yes, of course, why not? E aí Krishna falou, ok, eu entendi já. A parte teórica eu entendi. Será que a gente pode fazer Tirádica em direção ao oeste? Those are sitting together, but no conversation, no looking each other. Ele estava com o rosto virado para o leste e ela para o oeste. Eles estavam sentados juntos, mas eles não estavam falando um com o outro. Maybe 1 hour, 2 hours sitting together, but no speaking, nothing. Então passou 1 a 2 horas e eles não se falaram nada. Then Srimati Radhika, her mind very disturbed. Oh my, why did I give this thing? Listen to him. E aí Srimati Radhika, ela ficou com a mente assim perturbada, pensando assim, nossa, por que eu ensinei isso para ele? And say, if your anger will not, what you call, subside, and manbhanga, you cannot speak to each other. Porque se esse man não passar, não é possível que haja depois uma conversa. Um não vai conversar com o outro, né? Se esse man não passar. But now, Srimati Radhika again turn face. What happened, Krishna? You're not speaking with me. E aí Srimati Radhika, ela virou para Krishna e falou, Krishna, o que aconteceu? Por que você não está falando comigo? Understand? Or sometimes Krishna also looking. Why Srimati Radhika not talking with me? Não, ela estava pensando só. E da mesma forma, Krishna estava pensando, por que ela não está falando comigo? When Srimati Radhika turned her face to Krishna, then Krishna quickly, very turn her face opposite. Quando ela virava o rosto para Krishna, para olhar para ele rapidamente virava o rosto para o outro lado. And when Krishna turned his face to Srimati Radhika turned face this way. E quando ele virava o rosto para ela virava na direção oposta. So now big problem coming. Então, grande Both problema. are meeting together to speak. Why you are meeting with your friends? Porque os amigos eles se encontram para ficar conversando. Exchange your love and affection. For this regard coming. Ou seja, existir uma troca amorosa. This is wrong. Even first to understand why you are meeting with your friends. Vocês têm To que entender. exchange our love and affection. Por que a gente se encontra com nossos amigos? Para que haja uma troca amorosa. And speaking, eating, talking. Understand? This is the nature. Love means this way. Love means how to speak each others and take prasad in what is called one table, Understand? Lunch, everything, and laughing, joking, ha ha, hu. Então os amigos eles se encontram para quê, né? Eles se encontram para conversar, para comer juntos. Eles sentam numa mesa, ficam rindo. You are not impartialist. You are devotee. Devotee are coming here, dancing, singing, listening, taking Mahaprasad.
vocês não são impersonalistas, né? Vocês vieram aqui e se reuniram para ouvir Harikata, dançar, tomar prachada juntos. And impersonalists were saying, just they close their eyes, Aham Brahmasmi, and Aham Brahmasmi, or something. Oh, they are doing or not? A devotee you are there saying, when meeting together, dancing, singing, and clapping, and laughing, joking. This is true or not? And one hand doing this way, the hand this way. Even Western culture, taking the water or something, liquid, 2 glasses and touch this way. That's the Western culture. This is true or wrong? Cheers. Different culture there. Os impersonalistas, o que é que eles fazem? Eles sentam, fecham os olhos e ficam Aham Brahmasmi, Mas os devotos, quando eles se encontram, o que é que eles fazem? Eles cantam, dançam, batem palmas, até na cultura do Ocidente, né? Eles brindam, pegam um copo de bebida, batem em outro copo. Devotee means this way. Devotee means is always very smile face. Os devotos And estão sempre fresh. sorridentes. Face, smile, face. And what you are saying this one, writing there. And what is called? And skip mile, no? What is saying? What? Keep smile. Os devotos, eles estão sempre sorrindo, né? Estão sempre sorridentes, né? Como mantenha-se sorrindo, keep smiling. This is love is exchanged this way. Actual love exchange with a smile. Então, as trocas amorosas, elas acontecem por meio de sorrisos. Look, Jagannath, smile, big smile or not? Vejam, Senhor Smile Jagannatha. means your exchange of your sentiments. O Senhor Jagannatha, ele está sorrindo ou não? Né? Está com um grande sorriso. Né? E o sorriso significa uma troca amorosa. And big eyes also looking. Smile. Smile and big eyes. Open eyes. Ele está com um grande sorriso, né? E também está com os olhos bem abertos. Understand this way. So in this way, exchange love and affection. Devotee, this is the thing. Those who are impersonalists, they close the eyes. Aham Brahmasmi. Impersonally, close the eyes and Aham Brahmasmi. Pragyanam Brahma. They are never smile. Os impersonalistas, eles só se sentam e cantam esses mantras. Aham Brahmasmi Pragyanam. So what do you want? You want to impersonalist or the devotee? Vocês querem ser devotos ou impersonalistas? Understand this? So now coming in this way, Krishna and Srimati Radhika. Now we are practicing. Yes? Krishna is practicing. What practicing? Man. Which man? Ahiti man. So Krishna turn face east and Srimati Radhika face is west. But Srimati Radhika is very eager to meet with Krishna and talk with him. Então voltando, né? Krishna está praticando esse Ahetoman, a ficar em man sem causa, né? E ele está virado com o rosto para o leste e ela está virada com o rosto para o oeste. Mas ela está pensando, por que ele não está falando comigo? So now coming in this way, how will break this man? Ahitukaman. Então ele está praticando, né? E como quebrar esse Ahetoman? And if the man will not break, they will not speak to each other, no smile, not singing, looking to each other. Como fazer essa raiva transcendental passar, né? Então, se isso não acontecer, eles não vão conseguir fazer suas trocas amorosas, brincar, conversar, sorrir. But Srimati Radhika, she is very eager to speak with Srimati Radhika, Krishna.
E Shrimati Radhika, ela tá assim muito ávida por falar com Krishna. So big problem coming. But Krishna, he's eager inside his heart to meet with, speak with Srimati Radhika. But Krishna is now acting the role. Not speak with Srimati Radhika, not turn face. Então, Krishna também está com vontade de falar com Shrimati Radhika, né? Mas agora ele está interpretando esse papel, né? Fazendo esse papel. Then Srimati Radhika, why did I teach to him to Ahitukiman? E aí, Shrimati Radhika, ela fica pensando, por que eu fui ensinar para ele? Por que eu fui ensinar para ele esse Ahitukiman? So now question is, how will break the man of Ahitukiman of Krishna? Então ela fica pensando, e agora, como quebrar esse man, Ahituki, sem causa de Krishna? This problem is coming or not? Um problema veio, né? So sometimes give an example, one criminal person. Então às vezes eu dou esse exemplo, certo? Havia um criminoso, He did murder, but he has vast of wealth of money. que ele cometeu um homicídio, mas ele tinha muito dinheiro. So judge have to give him death penalty. E o juiz, ele iria condená-lo à morte. That rich person, criminal rich person is thinking, how will he save my life? E aí aquele homem rico, ele pensou, nossa, agora como eu vou salvar a minha vida? That time, that the criminal rich person, he hired one topmost and world famous lawyer. Aí ele pensou, e aí ele contratou um advogado assim mundialmente famoso, mais top de todos. And lawyer means lawyer. Advogado é aquele que mente, né? Lawyer, liar. This is it. Which is not true, they can prove that it's true. And which is not true, they can prove untrue. O advogado, ele consegue transformar algo que não é verdade em verdade e aquilo que é verdade em mentira. And they are very clever and using their words, and also they are showing the laws, many things. Eles são muito peritos em sustentar suas convicções, né, usando a lei. For this regard, you try to understand those who are very famous and lawyer, their what is called fees is very high, Então- millions dollars. Just one second will be speak, will be take maybe millions dollars. Né, os advogados assim que são mais famosos mundialmente, eles são muito bem pagos, né? Às vezes para você falar com um advogado você vai pagar 1 milhão. Understand? 10 seconds he will speak with the judge. Or you take money from you, how much? 10 millions. Né, para passar 10 segundos falando com o juiz, ele vai te cobrar 10 milhões. You cannot believe these things. So lawyer, there's a very expert there. They know many laws. And they know all these things. Very easy, they can change everything. And this is prescribed in front of judge. Então os advogados, eles conhecem a lei e eles sabem como subverter, mudar situações muito rapidamente. Né? Diante do juiz, eles conseguem... Which is not true, that in front of judge, explain everything is true. Eles conseguem mostrar algo que é mentira como uma verdade na frente do juiz. Listen. So now coming in this way, so that criminal rich person, he hired one very world famous liar. Então aquele homem rico que tinha cometido um assassinato, ele contratou um advogado muito Because he famoso. think anyhow I have to save my life. Ele pensou, eu tenho que salvar minha vida. Because he has millions, trillions dollars. Ele tinha muito dinheiro. So he hired one topmost world famous lawyer. Então ele contratou um advogado mundialmente famoso. That lawyer, he told, okay, I will save you. E aquele advogado disse, ok, não se preocupe, eu vou te salvar. And you have to give me 10 million dollars. How much? 10 million. 10 million.
mas eu vou te cobrar 10 milhões de dólares. Understand? And you will win this case. E a gente vai vencer esse caso. A gente vai sair vitorioso. Understand this? Okay. But when you win, then we'll give money. Mas ok, você pode pagar só quando você ganhar. And that time he told, whatever I will explain in front of judge, you should not open your mouth. Então, diante do juiz, o que quer que eu falar, você fique de boca fechada. Understand? Just you looking up and down. A única coisa que você vai fazer é ficar olhando para cima e para baixo. And down. Para baixo. This thing. Okay. Then at the time when trial is going on, you know, Então o julgamento estava acontecendo. Acontecendo. then judge asked to the criminal person, and you killed this person, then you're looking up and looking down. Então o juiz perguntou para o criminoso, né, que tinha cometido o assassinato. Ele perguntou: você matou essa pessoa? E aí ele simplesmente ficou olhando para cima. You know this person? Then he looking this nothing. He did not speak anything. Você conhece essa pessoa? Ele não falou nada, só ficou olhando para cima, para baixo, para os lados. Understand? That means this criminal person completely trained with this lawyer. Ele havia sido instruído, treinado, né, pelo advogado. And then this lawyer explained from judge, actually this person is completely what? Mental, how do you call? Mental sick. He's mad person. Aí o advogado falou: senhor juiz, fica muito claro que essa pessoa ele é completamente, ele tem problemas mentais, né? Ele é louco. 10 years he completely mentally sick. Ele é um doente mental já faz 10 anos. And for this regard he cannot speak and looking here and there. Ele não consegue falar, ele só fica olhando para um lado e para o outro. And sometimes saying, man. Às vezes ele faz uns barulhos. And the lawyer means is what? I already told. Lawyer means lie and is prescribed. Or he was staying in this hospital, mental hospital, this is all the documents so to the judge. E aí aquele advogado ele veio e mostrou, como eu falei, né, os advogados mentirosos, né? Ele pegou vários documentos que comprovavam que aquele senhor tinha ficado 10 anos passando por várias instituições mentais. Lawyer, they are very clever. They are also collect many kinds of false documents in front of the judge. Aquele advogado tinha juntado vários documentos falsos para mostrar aquilo que ele estava alegando para o juiz. So he is mad, pagal. Então ele era uma pessoa louca. Ele é uma pessoa louca, ele falou, né? Then judge gave the judgment. Oh, he is mad, so I cannot give him death and sentence. Aí o juiz ele absolveu o réu, dizendo, ele é uma pessoa louca, não tenho como dar essa pena para ele de morte. Understand? Lawyer proved you cannot give the death sentence any mad person. Porque o advogado havia provado né, que ele era uma pessoa louca, então o juiz não tinha como dar uma sentença de pena de morte para ele. So judge signed. Oh, he is mad. So now this case completely finished. Então o juiz ele encerrou o caso, né, disse que o réu era louco e que o caso estava encerrado. Understand? So when that the criminal come back from the court. E aí quando eles voltaram, né, o advogado e o réu saíram do This lawyer tribunal. asked, give me money, my fees. E aí agora 10 million dollars. E aí o advogado falou para o réu, né, o ex-réu. Then né? was looking this way, bang, Agora você me paga os 10 milhões. Aí aquele homem, né,
começou a olhar para cima, olhar para baixo, do lado. Bé. Look at me. Certain lawyer, no. Are you give my fees? I save you. Already I spent lot of money for you. Aí o advogado falou, ei, mas eu acabei de te salvar, você tem que me pagar. Then saying, bam. Aí aquele homem começou a olhar para cima, para baixo, fazer uns barulhos estranhos. Bé. Lawyer again, no. Now you are saved. Não, So give money. Não, Because você já pode this is parar. my fee. Você já pode parar, já acabou, você já tá salvo. Are you are not mad? Você não é louco. And again you'll say, bam. E aí, mas ele respondia só, olhava para cima, para baixo, bé. Understand? Lawyer cannot do anything because already lawyer proved he is mad. So how possible mad person is giving money to him? E aí o advogado ficou sem poder fazer nada, né? Porque o juiz já tinha dado uma sentença e mostrando que ele era uma pessoa louca e tal. E como é que uma pessoa louca vai conseguir fazer He is algum not pagamento? real mad, no. But he acting now mad and also proved, judge also explained, he is mad. So mad person cannot give money. Então, como uma pessoa louca vai conseguir dar dinheiro, né? O juiz já tinha dado a sentença e declarado que ele era incapaz, louco. Bolo Vrindavan Bihari Lal. What is it? Warm. Warm water. So in this way, just I also explain this way. So now coming in this way, Ahituki man, causes man, how to break? Então, a gente vai voltar a Haituki man, aquele man que é sem causa. Como quebrá-lo? Question coming or not? Né? Como fazê-lo? Where the cause will come, is cause dispel, but disappear, then man also dispel. Né? Se houver alguma causa para alguma coisa acontecer, quando aquela causa é dissipada, então a coisa está resolvida. Or who is causeless man, so how to dispel this man? Mas quando algo não tem causa, como se pode dissipar This is, esse man? so how to, what will do now? Então o que fazer? How will cool down this man? Então como acalmar, como pacificar, apacentar, diminuir esse man? You think whole night. Then tomorrow will be telling. Então amanhã a gente vai falar disso. This is also true. The different man. In this way, why I am saying this? Because this is causeless man. And this man is very powerful, control to Krishna. This man only resides in the heart of Srimati Radhika. Então vocês podem pensar isso a noite toda, sobre isso, e amanhã a gente vai falar disso. Por que eu estou falando disso? Porque esse man é muito poderoso, ele é capaz de controlar Shri Krishna, e ele está no coração de Srimati Radhika. Others could be did man, but Krishna sometimes also are. What is called? Not control. Not control. Not controlled by the... Então, algumas gopis também já fizeram man, mas Krishna nem todas as vezes foi controlado. But when Srimati Radhika she did man, especially these types of man, causeless man, then Krishna's body start to shake. Mas quando o Srimati Radhika ela manifesta esse man, essa ira transcendental, né, o coração de Krishna começa a tremer. Maybe your question will go, why Srimati Radhika she manifests these types of causeless man towards Krishna? Mas então vocês podem até se perguntar, mas por que Srimati Radhika ela manifesta esse tipo de man que é sem causa? Actually, these types of man, when Srimati Radhika did, then externally Krishna is crying, but internally Krishna is very happy. Mas quando Srimati Radhika manifesta esse tipo de man, externamente Krishna
ele fica chorando, desesperado. Mas And- internamente ele fica muito feliz. And this type of man, and Krishna completely are controlled by Srimati Radhika. E por meio desse tipo de man, Shri Krishna ele é completamente controlado por É? Srimati Radhika. Increases. And this prem also are more and more increased to each others. E isso faz com que o Prem fique sempre aumentando É? e aumentando. Do you understand? Not understand, but try to understand. Vocês estão entendendo? Because in this material world, actually in this material world, no and love, what you say about the man. Na verdade, vocês não têm como entender, né? Mas ouçam, né? Nesse mundo material não existe nem amor, né? O que falar de man. And in this material world, everything is full of and sartha. That is called selfishness. Porque nesse mundo material tudo é movido pelo egoísmo. Or the how to enjoy his own sense gratification. That is called Atmendra Prativancha Tare Balikam or Krishnendra Prativancha Tare Pramanam. Ou seja, todos estão pensando como eu vou satisfazer os meus próprios desejos. Meus motivos vão ser satisfeitos. In this material, actually not the real love. Not real love. Nesse mundo material, na verdade, não existe o verdadeiro amor. Because why not? Because here real love, why love and break? Porque se existisse o amor verdadeiro, por que em algum momento esse amor se interromperia, se First, quebraria? when lover and believer meeting together, what say? I love you. Né, a primeira vez que os amantes eles se encontram, eles falam o quê? Ó, eu te amo. Okay. Ok. I love you, and she also says, okay, I love you. Então ele fala, eu te amo, e ela fala, eu te amo. Then after few years, few months, what happened? I hate you. E depois de alguns meses, ou alguns anos, eles dizem, eu te odeio, eu te odeio. Then what saying? I kill you. I leave you. And third stage, E o first terceiro, stage, what is saying? I love you. What is saying? I love you. no primeiro estágio é, eu te amo. Like this, they did. Okay, because this is the heart. I said this is two ears calling this. Né, como One ear is like this. Look, your shape of the ear this way. o formato da orelha é esse, né? Por isso So que two ears joined as like one heart. quando as duas orelhas se juntam, aí And you forma um cannot coração. see your own ears. Have you seen your own ears? Vocês No. não estão vendo as suas próprias orelhas, né? Take photo just. Mas tirem uma foto. Tirem uma And foto join das suas together, that is called heart. Hard. Aí se vocês juntarem as suas orelhas assim, aí vocês vão ver que forma um coração. Understand? I love you. Okay, good. Eu te amo, né? É o primeiro estágio. Then after what saying? I hate you. E depois é, eu te odeio. Arthavan, that means I don't like you. É, eu te odeio, eu não gosto de você. Then after few years, what is saying? I leave you. Eu vou te abandonar, eu vou embora. É o terceiro estágio. Understand? Then after few years, again what is saying? I kill you. What E was depois de the- alguns anos, né? Eu vou te matar. So what is the love? For Cadê this o amor? our scripture explain, this is not the true love. Então as escrituras Only falam, the sense gratification. isso não é amor, isso é simplesmente gratificação dos próprios sentidos. You Gratificação dos deeply sentidos. analyze these things. This is pure and katha. Atmendra pradivancha tare balikam, Krishnendra pradivancha dhare prema nam. Vocês The podem definition analisar. of love, a definition of lust. What is the definition of lust? What is your own enjoy the sense gratification? That is called lust. Vocês podem analisar a diferença entre amor e luxúria. Luxúria é quando você quer satisfazer somente seus próprios interesses, egoístas. Né? A satisfação do gratificação dos sentidos. Understand? When one boy and one young boy and young girl meeting together, what they expressing the sentiments? Quando um jovem e uma jovem eles se encontram, eles expressam seus sentimentos. Oh, you are very sweet.
Oh, você é muito doce. Hey, why did you bring this? Por que você trouxe isso? Por que você trouxe? Hã? Água o quê? What you saying? You are very sweet and glorifying to each others. Não, então um fica falando palavras doces um pro Huh? outro. Understand? Love actual creating this way. First is what? Love creates the different ways also. Different ways. O amor stages. é praticado, First construído you de try to diferentes understand formas. material love, Jara Prem. Then you understand transcendental love. Primeiro, vocês tentem entender sobre o amor material. Depois a gente vai tratar do amor transcendental. Actually, how many stages? 10 stages. Even the material love creates the different stages. 10 stages. Mesmo o amor material, ele passa por 10 estágios. Understand this? A transcendental love, what will say to you? E o amor transcendental, o que falar? Material love means that is not love, real love. That is called lust. O amor material, na verdade, não é Sense amor. gratification. É simplesmente luxúria, gratificação dos sentidos. First stage is called you are. You know or not? You know, I many times you. First is called Nayan Priti. And exchange of your glance to each other. O primeiro estágio se chama Nayan Priti, que é uma troca de olhares. Understand this thing? Read Jayavadhana Grantha. No Jaiva Dharma, Everything is Jayavadhana Bhaktivinoda Thakur explained. isso está explicado. Eh? Srila Bhaktivinoda Jara Thakur. Prem and another side, transcendental divine love. O amor mundano e o amor transcendental estão explicados. But Jara Prem, material love, one day will be finished. Mas o amor material, um dia ele acaba. Just this is that. A transcendental prem, that will be never destroy. Even the cause will come to destroy, that will be more increase. Mas o amor transcendental, Even the cause will come to destroy that frame will be not destroyed, will be more and more increased. That is the transcendental love. mas o amor transcendental, ele nunca é destruído. E mesmo diante de todas as circunstâncias para que ele seja destruído, ele, em vez de ser destruído, ele vai aumentar. And our material love, if the cause will come to destroy, that will be completely destroyed. Mas o amor material, quando existe uma causa que possa destruí-lo, ele vai ser destruído imediatamente. You understand these things? Because in this material, everybody's mind going in where? How to get more and newly things will get. New what, Maharaj? Newly things. Navin, how do we get? Porque nesse mundo material, qual é a natureza das coisas, né? Você sempre quer coisas novas, mais novas e mais novas. And when the new things coming, you take in new and give up the old things. E aí você aceita aquilo que vem que é novo e rejeita aquilo o anterior, o antigo. You have love and affection attracted with one cloth. Você tem, por exemplo, você é muito atraído por uma roupa, você gosta muito de uma roupa. Many people they have, but mostly ladies, they have so interest to shopping, you know. Muitas pessoas gostam de fazer compras, né? Principalmente as mulheres. Even not money, credit card. They are also shopping. Né, gostam de fazer compras, de estar sempre comprando alguma coisa. Cartão de crédito. Não tem dinheiro. And no que não need tenha also. dinheiro. Sometimes they are also shopping. Because there's the nature how to Accumulate. going to the market, supermarket, saying one cloth, very nice cloth. Shopping. How much? Okay. Credit card. No money. Then again another day, going to another shop, another new cloth. But maybe that new cloth not also used, nothing. E mesmo sem ter dinheiro, né? Aí então compra no cartão de crédito, né? Então vai, mesmo que não tenha nenhuma necessidade, né? As mulheres elas vão numa loja, veem alguma coisa, essa roupa nova, muito bonita quanto é, e compra. Aí compra a próxima, mesmo que ela nem vá usar, nem pense em usar. Nem This is usa. true.
Many people, this is their hobby, nature. Hobby, understand? Muitas To pessoas buy têm esse new hobby, thing. né, de comprar coisas novas. So now coming in this way, in this material world, that the frame, this types of material frame. Just there, what is called? Hobby. Hobby and habit also, both. So I have to buy the new thing, the thing. Então as pessoas têm esse hábito e esse hobby, né, de comprar novas coisas. Going to the De market, conseguir novas coisas. shoes, clothes, many things are there. Their house completely what? Full. Né? And never maybe not use also. Elas vão até as lojas e compram coisas que às vezes elas nem usam, nunca usam, né? E ficam só enchendo a casa de coisas. So now coming in this way, material love this. Material love first, what is called? How to love? Nayan Priti, with the eyes. Eyes contact. Então o primeiro estágio, né, de amor é esse Nayana Priti, a troca de olhares. Then second stage, or thinking. Thinking, chintan. E o segundo estágio é pensar. And thinking about these things. Pensar sobre o outro, essas coisas. These things also. Understand love, material love, just to understand how the material love creates in the heart of lover and beloved, premik, premika. Então, entendam como é que funciona, né? Como primeiro é o olhar e depois é o pensar, né? So assim first que ele that se is called desenvolve. Nayan Priti. Nowadays no need Nayan Priti, no need to the eyes contact. Just to go to the internet and you don't know who is she or who is he. Maybe one very nice picture. Understand? Maybe she is Putana. Her picture is very nice. Oh, very nice. Okay. What is saying? Accept or reject? Deny. You say very nice picture. Okay. Click. Okay. Then start to talk. How are you? If you don't know him or her, I will make the many friends in the Facebook. Just you Accept. accept. Hey, click. Then your Facebook completely what? 5,000. Then 5,000. Then one sign is coming. No new. No No one more required. You have to reject someone, then another person. Então as pessoas hoje em dia nem essa fase de Nayana Priti às vezes não é nem necessária, né? Porque as pessoas elas se conhecem pela internet, pelo Facebook, elas vão aceitando ou rejeitando pessoas novas e aí elas começam a conversar com aquelas pessoas, né? Olha a foto da pessoa, a pessoa pode ser uma pessoa muito horrível, uma putana, né? Mas ela bota uma foto de uma pessoa bem bonita ali e aí você aceita, você não sabe nem se é homem, se é mulher e começa a conversar. So this is true. Just your Facebook, just not your put in your face, just your very ugly face. Understand? No one can click. Vocês podem fazer o teste, criem um perfil e botem uma foto bem horrível e vejam se as pessoas aceitam ou vão te chamar para ser amigo, né? This is true. Or if you are not original, you have to put a very nice, beautiful face as a Miss Universe face put in there. Then everybody will click. Mas se vocês botarem uma foto bem bonita, tipo da Miss Universo, aí as pessoas, todo mundo vai aceitar, vão adicionar você. Understand? Many also saying, chat. E vão tentar escrever para você, conversar com você. So now modern science also doing this way. What to do? O que fazer? But actually, our Shastras explain how the love is coming. Even just I explained about mundane love, that is the jada prema. Então, o nosso Shastra, ele está explicando como o amor material, ele se desenvolve, né? First coming, what is called? What did I say?
and Nayan Priti. Nayan means eyes contact, love of eyes contact. O primeiro estágio, como eu falei, né? O primeiro contato é o contato visual, Nayana Priti. And second stage, Chintan, thinking about him or her. O segundo, Chinta, pensar, né? Ou pensar sobre ele, pensar sobre ela. Third, then you are eager to how to meet with him or her. E o terceiro How to meet estágio with him. é uma cobiça por encontrar a outra pessoa. Como eu vou encontrar essa pessoa? Como o querer encontrar. Then fourth, this is called, and when you meet, then you are thinking how to speak. E o quarto é quando vocês se encontram, eles ficam pensando o que eu vou falar. And then exchange your love and affection to each others. Because when you speaking, that time exchange love and affection coming. E aí há uma trocas amorosas, como a fala, né? Você vai falar com o outro e aí vai haver uma troca amorosa. Then you Por meio da also fala. and always thinking about him or her. E aí um vai ficar sempre pensando no outro. Then Badhi means sickness will come. E aí bad, que significa doença, vai vir uma doença. Then what is called Badhi? Then and Jagar, means sleepiness will not come. E também o sono não vai vir. And ficar always noite em thinking, claro. always you are thinking about him. So sleepiness will not come. There is Jagar. Né? O sono não virá, você vai passar a noite em claro. Não vai conseguir dormir. Understand? Then sometimes you vomiting. E às vezes e aí então o que And vai hiccup. acontecer? Você And vai vomiting, começar a hiccup. manifestar sintomas no corpo, como There is a vomitar. symptom, love. Everyone, just I explain about material Enjoo. love. Then I will speak about transcendental love. Quando vocês entenderem sobre esse amor material, né? Aí eu vou poder falar sobre o amor transcendental. And then disease, Badhi will come. Doença virá. And then Murcha. Murcha means sometimes you fainted and thinking about him, sometimes and fainted. E até desmaios virão. Understand? In this way, step by step, how the prem increase to each other's lover and beloved. E assim é o passo a passo de como vai aumentando esse prêmio material um pelo outro. Understand? Just I explain this way, how the love increase, even the material love increase, how to each other. Isso eu estou falando dos sintomas de amor material. Quanto mais ele vai subindo, esses sintomas vão se And that time manifestando. very difficult to control your mind. E vai ficar muito difícil em certo momento de controlar sua mente. Like crazy. Like Like crazy. Like crazy. Okay. Craziness will come. Actual crazy are the material things. Como uma loucura, né? Uma loucura material. But now we come in transcendental love. How is transcendental coming? Mas e o amor transcendental? Como esse amor transcendental vem? Transcendental love, there is spontaneous. O amor transcendental é algo Transcendental espontâneo. love, actual explain in three ways. Né? Ele é explicado de como de três formas. One is called Savanjata love, Savanjata prem. Savanjata Prem. Savani, listen the glories of Krishna. The prem in the heart of Rukmini. Rukmini, she did not see to Krishna. Just she heard the glories of Krishna from the mouth of Narad Rishi. Then prem manifest. That is called Savanjata prem. Como esse amor vai se manifestar? Um dos métodos é Shravanjata Prem, ou seja, uma pessoa vai ouvir falar sobre as glórias do amado, né? Como Rukmini, ela não conhecia Krishna pessoalmente, mas ela ouviu falar dele, então ela ficou, esse prêmio se manifestou, esse amor por ele se manifestou. Then third is another prem, that is called Darshanjata prem. And taking darshan, prem manifest in the heart. E outra forma de se manifestar é Darshan Jata Prem, ou seja, esse prema vai se manifestar quando um tem o darshana do outro. Né? As like what is called Kubja. Kubja, before she did not see to Krishna. But when Krishna entered in the arena of Kamsa, the first time Kubja, she saw to Krishna. And prem manifested in her.
Então, quem é o exemplo, um exemplo de prêmio que surgiu dessa forma é o exemplo de Kubja. Ela não conhecia Krishna, nunca havia ouvido falar de Krishna, mas quando ela viu na arena de Kamsa, então ela imediatamente esse prêmio se manifestou. Our gopis, how their prem manifests in the heart and towards Krishna. Mas e as gopis? Como o prema dela se manifestou em relação a Krishna? That is called Sahajata Prem, spontaneous from their love and affection coming from the inner core of heart. Esse prêmio que elas têm é o Sahajata Prem. Esse prêmio, na verdade, é espontâneo, né? Ele está no âmago do coração delas. For the Krishnadas Kaviraj, Gopis Sahaja Prem nahe Kabu Kam. Gopis Prem is Sahaj. Sahaj means spontaneous coming from the inner core of heart. Who says, Maharaj? Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele explica que esse prêmio das gopis, ele é completamente espontâneo. Because gopis, they are the Krishna's internal potency and Sarvashakti Prakash. Porque as gopis, elas são a potência interna de Krishna. For this regard, spontaneous their love and affection with Krishna. Então, por isso, o amor que elas têm por Krishna, esse prêmio que elas têm por Krishna é completamente espontâneo, porque elas são a potência interna dele. For this regard, Srimati Radhika, she told. E por isso, Srimati Radhika disse. Pahile nana bhanga bhela. Before our eyes, prem manifest in your heart. Então, a Srimati Radhika disse, antes mesmo de abrirmos os olhos, prema já havia se manifestado no nosso Ramananda coração. Sangha, the conversation between Ramananda and Chaitanya Mahaprabhu. And Ramananda gave this example how Srimati Radhika and Gopis, their prem manifested in the heart towards in the heart of Krishna and Gopis. Shri Roy Ramananda, no Roy Ramananda Samvad, a conversa que Roy Ramananda tem com Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele explica como o amor das gopis por Krishna, né, ele é algo completamente espontâneo, que é natural e espontâneo, já estava no coração delas, antes mesmo de abrirmos os olhos, esse prêmio já estava lá. And you read Rajma Samvadan, Chaitanya Chaitanya, read very carefully. Pahile narana bhanga bhela. And na khojunu duti, na khojunu an, duhe rupe gune duhar, madhyata panchavan. And that is spontaneous. And Radha and Krishna, they attach to each others. Vocês devem ler no Shri Chaitanya Charitamrita, é muito importante. O Rai Ramananda Samvad, que está dentro do Shri Chaitanya Charitamrita. There are no any middle person. Que não existe um intermediário, algo que aconteceu, né, para esse amor, porque esse amor é espontâneo entre as gopis e Krishna e as gopis. So here the Ramananda saying in this Srimati Radhika she says, na khojunu duti, na khojunu an, duhe rupe gune duhe madhyate panchavan. And on spontaneous they also love and affection to each others. Esse amor entre eles é algo completamente espontâneo. Panchavan means 5 types of arrows. Panchavan significa 5 tipos de flechas. And what are the 5 types of arrows of Madan? And continue to keep it. Quais são os 5 tipos de flechas de Madan, o Cupido? Maybe tomorrow we'll discuss more. Amanhã a gente vai tratar desse assunto, talvez. Everything, one day you cannot digest everything. Não é possível digerir tudo em um dia só. Material love very easy to understand. O amor material é muito fácil de ser But compreendido. transcendental love not so easy to understand. Mas o amor transcendental não é tão fácil. Because material love, that temporary and painful, and all you are in the material world, very easy to understand. Porque o amor material, ele é temporário, ele é doloroso e todos vocês estão no mundo material, então é fácil de compreender. And material love, you have so many experience also, suffering. E vocês mesmos têm experiência do amor material, do sofrimento. You are suffering or not? Vocês estão sofrendo ou não? Everybody is suffering. Todos estão sofrendo. But still running behind the sea donkey. Mas He donkey and sea donkey. ainda estão correndo Only atrás he donkey, da mula.
Donkey also, she donkey also runs behind the he donkey. Né? O burro ele está sempre correndo atrás da mula. Generally we are give. He donkey runs behind the she donkey. Sometimes she donkey also runs behind the he donkey. E às vezes a mula corre atrás do burro. Só burro. Paga. Que loucura. You run behind to Krishna. Não, vocês Then devem correr your life atrás will de be Krishna. Understand? How to love to Krishna. If you Como love amar to a Krishna, Krishna. then you love to everybody. Se você ama Krishna, então você ama a todos. Love is God. God is love. Porque Deus é And amor God e is the amor é embodiment Deus. of divine love. If you love to God, means you love to everybody. Então, se você ama a Deus, você é capaz de amar a todos. Or if you don't love to God, you love to others. That is not the pure love. Mas se você não ama a Deus e você ama aos outros, na verdade isso não é o amor puro. So conclusion is how to love to God. Então a conclusão é como a gente deve amar a Deus. Bhagavat Prema Prapti. How to attain that divine love of God. Como alcançar esse amor divino por Deus. This is our aim now. Essa é a nossa meta. Prema Prayojan. Prayojan means goal, love. Prema Prayojan, né? Como alcançar essa meta. Understand? Prayojan significa meta. Attain to Krishna, what is called? Attain to Krishna, this is not our aim and object. A gente não quer alcançar Krishna. You understand? Esse não é o nosso objetivo. Our aim and object, how to attain Krishna Prem. O nosso Prem objetivo Prayojan. é conseguir Krishna Prem, é conseguir amor por Krishna. For this regard, Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami explained, Então, no Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami explica Krishna Sambandha or Prem Prayojan. How to make the relationship with Krishna. Then, how to attain the Prem. sobre como criarmos um relacionamento com Krishna e assim a gente alcançar prema por Krishna, amor por ele. So saying the Krishna Sambandha or Prem Prayojan. Krishna Sambandha e Prem Prayojan. And we attend to Krishna, this is not our aim and object. Nossa meta não é alcançar Krishna. Many demons, they also attend to Krishna. Meet with Krishna. Muitos demônios eles alcançam Krishna. Kaljavan, Jarasandha, Ravan, Kumbhakarna, Kamsa, all the demons also met with Krishna. But Prem not manifest in their heart. Todos esses demônios eles se encontraram com Krishna, mas prema não surgiu no coração deles. So we will not meet with Krishna. This is not our aim and object. Então nossa meta não é nos encontrarmos com Krishna. What is your aim and object? How to? Love. Prayojan. Mas a nossa meta é como amar Krishna, né? Esse é o nosso Prayojan. And love. Prem Prayojan. Love. Prem means Prayojan, amor por Deus. Prem Prayojan. So how to love to Krishna? Então como amar a Krishna? If you love to Krishna, then automatically you attend to Krishna. Porque quando você ama Krishna, automaticamente você alcança And Krishna. if you have no love to Krishna, or you attend to Krishna, there is usually nothing. Mas se você não ama Krishna e você se encontra com ele, isso não é nada. So now coming in this way, conclusion is that Krishna Sambandha or Prem Prayojan. Então, Krishna Sambandha e Prem Prayojan. Or how to attend to the Prem? That is called Abhidya Tattva. Abhidya means process. Como alcançar esse Prem? Então, como alcançar? Abhideya Tattva. Isso é o processo para alcançar. So now coming in three tattvas are there. Então, existem 3 tátuas. One is called Sambandha, knowledge of relationship. Sambandha Gyan. Second, Abhidya Tattva, process, bhakti. Or third, Prayojan, ultimate goal. Então, Sambandha, Abhidya and Prayojan Tattva. os 3 são Sambandha, 3 tátuas, né? 3 conhecimentos conclusivos, né? Primeiro é Sambandha, que é o conhecimento do relacionamento, Sambandha Tattva. O segundo é Abhideya, ou seja, o processo, o conhecimento do processo. E Prayojana, que é o conhecimento
da meta. And you understand only? Samandha, Ovidya and Prayojan. So Krishna Samandha or Ovidya, Bhakti, practice Bhakti. Krishna Sambandha, Ovidya, Abhideya, Bhakti. Bhakti, ou and seja, o processo. Or Devoção. Prayojan, E Prayojan ultimate goal. é a meta última. Prêmio. This simple way. Samandha, Ovidya and Prayojan. Sambandha, Abhideya e Prayojana. And so Guru Padma is called Samandha Vidhishthatri Devata. Samandha Pradata Guru Padma. Who will give me relationship? Guru Padma. Então, quem é Gurudev? Ele é aquele que estabelece o relacionamento. É. Sambandha, Without taking shelter, Pradata. lotus feet of Guru, any method, you cannot make relationship with Krishna. sem estabelecer um relacionamento com o Guru, sem estabelecer um relacionamento com o Guru, não é possível estabelecer um relacionamento com Krishna. And because Guru he gives the samandha. Samandha means relationship. Porque Guru é que dá esse conhecimento do relacionamento, esse sambandha, esse relacionamento. Even if you go to the highest level, stage, that is called 11th moods, there also samandha is there also. Mesmo quando você alcança o estágio mais elevado, em que você conhece os 11 humores, sim? Da sua alma, né? Ainda assim ali existe o relacionamento. Sambandha está ali, está presente em tudo aquilo. Understand? Nam, Rup, Gun, Lila, Os aspectos. and Dasa, Parlo, Dasa, Vibhuti, and Samandha. Also there is one, what is this Samandha? Samandha means knowledge of relationship. Um dos aspectos, é isso? Um dos aspectos desses 11 é Sambandha. And just if you want to serve someone, and need Samandha. What is the relationship with him or her? Ou seja, se você quer executar um serviço, se você quer servir, deve haver o conhecimento do relacionamento do objeto do serviço. Why you will serve to him? What is that Samandha? Ou seja, Without Samandha, you cannot serve him. por que você vai servir, né, se não há um conhecimento do Sambandha? É necessário Sambandha, é necessário um relacionamento para que esse serviço So exista. that is called Samandhatmika Bhakti. Isso se chama Sambandhatmika Bhakti. And Mother Jasoda, she served to Krishna. Why? Mãe Yashoda, ela Krishna serve... is my son. Mother Jasoda is Samandha. Então, Sons and mother, this Samandha. Mãe Yashoda, ela serve a Krishna. Por quê? Porque Krishna é meu filho. É isso que é o relacionamento dela com Krishna. Your Aí ela mother serve serves dessa you or forma. not? A mãe de vocês serve a vocês ou não? Why? Por quê? Because you are her daughter, son. Porque vocês são filhos e filhas delas. Understand? Not serve to me, serve to you. Why? Because she is my daughter. Elas não vão a mãe de vocês não vai me servir, ela vai servir a vocês. Por quê? Porque vocês são filhos e filhas dela. Mother and daughter, this is called Samandha, Vatsalya Bhav. Não existe um relacionamento, um Vatsalya Bhav que a mãe tem pelo filho. The Samandhatmika Bhakti coming. Mother Jasoda, she serves to Krishna. Why? Krishna is my son. Samandha. Então, Sambandhatmika Bhav Bhakti, a mãe Yashoda, ela tem Krishna como seu filho. Krishna é filho dela, então por isso ela serve Krishna, serve a Krishna. So now coming is the first Samandhatmika Bhakti. Then another types of Bhakti that is called Kamatmika Bhakti. E existe também Kamatmika Bhakti. And here Kam means not a material lust, transcendental divine love. Esse Kam que está sendo trazido aqui não é a luxúria material, mas sim uma luxúria transcendental. And this Kamatmika Bhakti again divided into. E esse Kamatmika Bhakti é dividido em dois, tem duas divisões. One is called Sambhog Ichamai and that is called Tat-Tat Bhav Ichamai. Uma divisão é Sambhoga Ichamai e a outra é Tat-Tat Bhav Ichamai. Here Sambhog Ichamai means sometimes the gopis, Lalita, Visakha, they have independently meet with Krishna. So first this regard, they are
bhakti towards Krishna, that is called Sambhog Ichamai. Essa Sambhog Ichamai é algo que Lalita, Vishaka, elas têm, porque às vezes elas se encontram com Krishna de maneira independente. Então, essa Bhakti que elas têm por Krishna, né, é Sambhoga Ichamai. And another is called Tat Bhavichami Bhakti. According to the mood of Srimati Radhika. They always absorbed in the same mood of Srimati Radhika, because Srimati Radhika has all kinds of mood reflected in the heart of the Sakhis. They are called Manjari. E o outro tipo é Tat Bhava Ichamai. Elas dependem dos humores de Srimati Radhika. Os humores de Srimati Radhika. Offer quick. Now, 10 o'clock. E tudo que Srimati Radhika sente é refletido nessas sakis. Essas sakis são as manjaris, né? Elas estão sempre dependentes de Srimati Radhika. Gaudiya Vaishnavas, this is their highest ambition. How to attain this mood. Which mood? Tat Bhavecha Atmika Bhakti. E esse é o objetivo supremo dos Gaudiya Vaishnavas, né? Como alcançar esse humor de Tat Bhava Ichamai. And they completely, absolutely absorb with Srimati Radhika. They never independently meet with Krishna. Assim, eles estão completamente focados em Srimati Radhika, no serviço a Srimati Radhika, e nunca querem se encontrar com Krishna de maneira independente. Sapane Opi, even they are in the dream not coming, they have to independently meet with Krishna. Elas não se encontram com Krishna nem em seus sonhos. And Krishna is very beautiful, attractive. But still, the Manjaris, they never thinking. And we independently meet with Krishna. Krishna é muito belo, muito atraente, mas as manjaris, de maneira nenhuma, nunca pensam em se encontrar de maneira independente com Krishna. Sometimes Krishna himself try to independently meet with manjaris and using many sweet words, and what is called eloquent words, but their manjaris, they never agree. Às vezes o próprio Krishna, ele tenta de alguma forma se encontrar com as manjaris de maneira independente, assim, sozinhas, né? Mas elas não dão ouvidos, não caem nessa lábia de Krishna, não aceitam se encontrar com ele ou estar com ele de maneira independente. So for this Srimati Radhika's, all spontaneous, all mood automatically what? Reflected in the heart of the manjaris. E por esse motivo, todos os humores de Srimati Radhika, eles automaticamente são refletidos nos corações das manjaris. Understand this thing? Manjari means this way. Those who are one pointed with Srimati Radhika. Então as manjaris são assim, elas são completamente unidirecionadas a Srimati Radhika. They always absorb with Srimati Radhika. Estão sempre absortas em Srimati Radhika. And for the Radhika's all mood, bhav, reflected in their heart. E por esse motivo, todos os humores, os bhavs de Srimati Radhika, eles são refletidos nos corações das manjaris. Though Lalita, Visakha, they are higher level of the Sakhis. That is why they are called Prana Prashta Sakhi, highest level of the Sakhis. Então, Lalita e Almost Vishaka, the same categories of Srimati Radhika. Lalita e Vishaka, elas são sakhis da mais alta categoria, né? Elas são Prana Prashta Sakhis. Né? Elas são assim, estão num nível de quase igualdade com Srimati Radhika. Understand? And in their heart, and sometimes they also give some instruction to Srimati Radhika. Às vezes elas até instruem Srimati Radhika. Especially Lalita Devi, she gives some training to Srimati Radhika. Às vezes, e principalmente Lalita Devi, ela instrui Srimati Radhika, ela dá treinamentos para Srimati Radhika. But sometimes very confidential place kunja, Lalita Visakha, they cannot enter in that kunjas. Mas às vezes em kunjas, né, muito confidenciais, né, locais muito secretos, onde Radha e Krishna estão se encontrando, nem Lalita e Vishaka podem entrar naqueles lugares. If Lalita Vishaka, they want to enter there the kunja, they have to take permission from manjaris.
se Lalita e Vishaka quiserem entrar ali naqueles kunjas, elas precisam primeiro pedir permissão para as manjaris. Understand? Tambula arpana pada mardana payu dana abhisarad vivindarana mase prana prishta sakhi kila sankochita bhumika. Prana prishta sakhi kila rupa ardeshloka. Rupa manjari tad dasika aham sangsrayat. Rupa manjari is there, highest place. If the Lalita Vishaka want to enter the confidential place of Srimati Radhika, then Lalita Vishaka have to take permission from Manjaris, Rupa Manjari, or any Manjaruti Manjari. If they allow, then they can go, otherwise not. Rupa Manjari, ela está numa situação, uma posição assim muito elevada, né? Se Lalita e Vishaka quiserem entrar nesses kunjas muito secretos, né, de Shri Radha e Krishna, elas têm que pedir permissão para as manjaris, como Rupa Manjari, Rati Manjari, né? E se elas permitirem somente assim, elas podem entrar. You understand? Vocês Not entenderam? understand, but something. Vocês não entenderam, mas tudo bem, alguma coisa. Because what kinds of ingredients, prem, bhav, in the heart of the manjaris? Existem muitos Manjari ingredientes, is not ordinary things. né? Bhav, prem no coração das manjaris, né? Não é algo ordinário. Understand? They are very near and dear Srimati Radhika also. Elas são muito queridas e próximas a Srimati Radhika. Understand this? Understand? And so there are many things also there. Então, existem muitas coisas. So these types of service in they are going on there. Esse tipo de serviço, né, é o que elas fazem. Gaur Premanandi Hari Hari. Bala Vrindavan Vihari Lal ki. Jai. Arati, now 2 o'clock. Just one live listen, again and again listen. Vocês têm que ouvir vida após vida. Understand? One live, just listen. Numa vida, pelo menos uma vida, ouçam. Don't imitate. Não imite. I want to listen forever. Listen. You again forget, again listen. Não imitem uma vida, vocês ouçam, aí vocês esquecem, depois vocês vão ouvir de novo. Because this is your nature, condition, soul, nature. É a sua natureza isso, a natureza dá uma condicionada é essa, é esquecer. A natureza dá uma condicionada, se esquecer. If you not forget, how will speak to you? Porque se vocês não esquecerem, como é que eu vou falar pra vocês? Jogmaya or Mahamaya makes me forget you. Porque se vocês não esquecessem, qual seria o meu dever, né? Eu tenho que vir aqui exatamente pra lembrar vocês lembrarem. Yogamaya ou Mahamaya arranja pra vocês esquecerem, pra eu poder vir aqui e falar de novo. No problem. Não tem problema, não. I'm not worried, you forget. No problem. Eu não tô preocupado que vocês esqueçam. Tô preocupado com isso. But what you do? Mas tem que fazer o quê? Ouvir. Those who are not listening, they are durbhaga. That is unfortunate. Aqueles que não ouvem, eles são desafortunados. So those who are listening, they are fortunate. E aqueles que ouvem são afortunados. They are fortunate. Quem não ouve é desafortunado. For Arjun. Okay, Joe.